Olá, pessoal! Eu sou a professora Josi e na aula de matemática de hoje vamos aprender a esboçar o gráfico de uma função quadrática e saber reconhecer os seus elementos constituintes. Portanto, vamos à aula! E a aula de hoje nos traz um exercício de aplicação de função quadrática, que nos diz o seguinte: de acordo com a função quadrática abaixo, tá? Cadê a função quadrática? Vou pôr aqui a canetinha, vou pôr no azul claro. Aqui está a função quadrática, ó. F de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Essa aqui é a função, tá? Que a gente vai trabalhar. Cada vez que eu faço fica pior. Vamos ver se agora é melhor. Deixa pra lá. Então aqui está a função quadrática, tá? E o que ele quer saber a partir dessa função aqui? Quer que você descubra, tá? Quer que você identifique os coeficientes A, B e C dessa função. Bem, para você identificar os coeficientes A, B e C, que nós sabemos, tá? Que esses coeficientes, ele está presente numa equação do segundo grau, você tem que transformar essa função quadrática, aqui essa função do segundo grau, em uma equação do segundo grau. E como é que você vai fazer isso? Da seguinte forma, tá? Para você fazer isso, você vai fazer o quê? Você vai pegar o fx, que é a mesma coisa do que o quê? Do que y, e você vai igualar a zero, tá? É isso que você vai fazer, tá? Então, aqui nós vamos pegar o f de x e igualar a zero. Então, eu sei que f de x é a mesma coisa que y, né? Nós já falamos isso em aulas anteriores. Então, essa função é y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. No lugar aqui, ó, tá vendo? No lugar do y, eu vou trocar pelo quê? Vou trocar pelo um zero. E ao fazer isso, eu vou obter o quê? Eu vou obter uma equação do segundo grau. Vou começar aqui, ó, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Aí você vai falar, ai professora, por que você colocou igual a zero no final e não na frente? Gente, tanto faz. Tanto faz se o sinal de igual fica aqui no começo da equação ou no final da equação. O resultado vai ser o mesmo, tá? Você não vai alterar nenhuma propriedade da equação do segundo grau. Muito bem, agora nós temos aqui, estão vendo? Uma equação do segundo grau. Então agora você consegue identificar quem que é o coeficiente A, o B e o C, né? Nós sabemos que o coeficiente A é aquele sinal e aquele número que está na frente do x ao quadrado. Que o coeficiente B é aquele sinal, é aquele número que está na frente do x, e que o coeficiente C é o termo independente, ou seja, aquele sinal e número que está sozinho, que não tem nenhuma letra no pé dele. Então, nós já podemos identificar aqui quem que é o coeficiente A. Quem que é? Mais um. Coloca aqui mais um. Quem que é o coeficiente B? Menos 4. E tudo que é negativo eu coloco dentro do parênteses. Quem que é o C? Mais 3. Ok? Muito bem. Tá? O que ele está pedindo aqui na letra B? Qual que é o coeficiente linear? Gente, veja só. Nós vamos construir, tá? Uma função quadrática. Por que eu sei que ela é quadrática, professora? Porque está elevada a x ao quadrado. Tá? Então, quando você tem x ao quadrado, você tem uma função quadrática. E qual que é esse formato de uma função quadrática? Eu já tenho ela aqui feita, só quero mostrar levemente para vocês. É uma parábola, tá? É uma parábola. E essa parábola, ela vai cortar aqui, ó, o eixo x, tá vendo aqui o eixo x, ó? Deixa eu pôr a canetinha que ela tá falhando. Eixo x aqui, ó. Ela vai sempre cortar... Caramba, por que não funciona? Vamos ver se funciona agora. Ela vai cortar o eixo X. Ah, já sei que não está funcionando. Pronto, agora vai funcionar. Vai cortar. Tudo bem.
Tudo bem. Vamos pôr a caneta de novo. Aqui, ó. Tá. Aqui, agora deu certo. Ela vai cortar o eixo X, tá vendo aqui, ó, em 2 pontos. Ou às vezes corta num ponto. Então a parábola vai cortar aqui o eixo X em 2 pontos ou em um ponto, tá? No mínimo um ponto e no máximo 2. Por quê? Porque ele é uma função x ao quadrado, tá? Então ela vai ter 2 raízes. E no eixo X e no eixo Y, ela também pode cortar o eixo Y em um ponto. Tá vendo aqui, ó, em um ponto. E quando ela tá em cima do eixo Y, né? Vocês já aprenderam isso? Eu sei o quê? Eu sei que o meu X vai valer quanto? Vai valer 0. E quanto que vai valer o meu Y? Vai valer 3. Por quê? Porque a parábola está sendo cortada aqui no eixo Y, no ponto 3, tá? Então, isso é muito importante. Aqui no ponto 3. Então, isso daqui, ó, tá? É o que? A coordenada do coeficiente linear, tá? O coeficiente linear é o ponto em que a parábola corta o eixo Y. O eixo Y, tá? Como o ponto está em cima do eixo Y, o x vale 0. E o y vai valer quanto? Vai valer 3. Ah, por que não é 4? Ah, porque a parábola não está cortando aqui no ponto 4. Está cortando em que ponto? No ponto 3. Por isso que é 3. E aqui no eixo x é o que, professora? Também é coeficiente linear? Não. Nós já vamos ver na sequência que os 2 pontos aqui que a parábola está cortando o eixo x chamam-se as raízes, tá? As raízes da função, que vocês estão vendo que tem 2, então vai ser 2 pontos. Vai ser 2 pontos que nós já vamos ver na sequência agora. E como esse ponto está em cima do eixo x, eu já sei que vale quanto o y? O y já vai valer 0. Eu só preciso encontrar agora o valor dos 2x, que já dá para ver na parábola que é quanto aqui, né? Não preciso nem pôr o ponto de interrogação, porque já dá para ver. Que é 1 e é 3. Aqui ele está dando para vocês, tá? Mas aqui no exercício que eu vou fazer com vocês agora, ele não está dando para você quais são as raízes. Na próxima linha vocês podem ver que é o que ele vai procurar. Tá, mas nós estávamos fazendo a letra B. Eu já me empolguei e já fui adiantando a letra C para vocês. Esquece essa parte, vamos voltar para a letra B. Você fala assim, ai professora, como que eu vou identificar o coeficiente linear se eu ainda não tenho o gráfico, como você já tem ele feito lá na página depois? Mas eu não tenho aqui, professora, eu não tenho uma bola de cristal para adivinhar. Como que eu vou saber quem que é o coeficiente linear dessa função aqui, que é nesse caso aqui agora é uma equação? É simples. O coeficiente linear vai ser sempre quem? Vamos aqui, ó. Vai ser sempre o coeficiente C. Olha só como é fácil. É o coeficiente C. E quem que é o coeficiente C? É 3. Então, é ele que é o coeficiente linear. E como eu mostrei para vocês lá, o coeficiente linear, tá? Ele faz o quê? Ele corta o eixo Y. Vamos voltar lá no gráfico para vocês verem, ó. Ele corta o eixo Y. Então, se ele corta o eixo Y, o x sempre vai valer 0, né? Então, é isso. Então, vamos lá. Eu já sei o que é aqui no meu coeficiente linear. Vamos pôr a canetinha vermelha e ficar padrãozinho. Eu já sei que o x vai valer quanto? Vai valer 0. Por quê? Porque a parábola vai cortar o eixo Y. E quanto que é, professora, o valor do y? É sempre quem? O coeficiente C. Aqui, ó, 3. Então, não preciso nem fazer cálculo. Nem fazer cálculo, que eu já sei que é quanto? Que é 3. Só deixa eu diminuir aqui a intensidade da caneta, que está muito grossa. Pronto. Tem que pôr em 100%. Então, aqui vai ser 3, tá? Bem fácil, hein? Bem fácil. É só ter questão aqui de você entender o gráfico, analisar o gráfico, que você já vai tirando aqui, ó, as questões que essa situação aqui está te exigindo, só de observar o gráfico, bem tranquilo. Tá, o coeficiente está fácil, tá aqui na equação. O coeficiente linear é sempre o coeficiente C,
né? Nós até podemos fazer aqui uma observação, que é o coeficiente C. E quem que é as raízes da função? Opa, isso eu já tinha adiantado para vocês, não tinha? Vamos dar uma olhadinha lá, ó. As raízes vão ser esses dois pontos aqui que a parábola vai cortar o eixo X. 2 pontos. Cada ponto tem que ter o quê? Tem que ter um X e um Y. Tá vendo? Ó, são 2 pontos. E como é que nós fazemos para encontrar esses valores aqui, professora, que a parábola corta o eixo X? É bem simples, vocês já fizeram isso várias vezes, tá? Vocês têm que encontrar o valor do quê? Do x1, vou pôr em azul aqui, ó. Do x1 e do x2 da equação, fazendo Bhaskara. Bem tranquilo, bem simples. Fazendo Bhaskara, sim senhor, vocês vão ter que fazer Bhaskara. Todo aquele processo que vocês já fizeram várias vezes nas outras atividades anteriores, tá? Então vamos começar lá. A gente está usando aqui nas aulas, né, a fórmula resolutiva desmembrada em 2 partes. Primeiro encontrando o delta e depois calculando o valor do x. Para poder aplicar o delta, você tem que ter primeiro o quê? O coeficiente A, B e C. E você já fez isso na letra A, então tá bem fácil. Então aqui agora é só você entrar com a fórmula do delta, que é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente A e vezes o coeficiente C. E na próxima linha eu vou fazer o quê? Eu vou substituir. Quem que é o coeficiente B? Quanto que é? Menos 4. Então eu venho aqui e coloco menos 4 dentro de parênteses. Abaixo menos, abaixo 4 da fórmula, abaixo vezes, e o coeficiente A vale quanto? Mais 1. Tem que colocar o mais na frente? Não precisa, se não há necessidade de você colocar. Quanto que vale o coeficiente C, professora? Está aqui, ó, que também é o coeficiente linear. Vezes 3. E agora, aqui faltou o quadrado, professora, é verdade. Ainda bem que vocês viram, tá? O que nós temos que fazer primeiro aqui, ó? Primeiro nós temos que fazer a potência, tá? Vamos fazer a potência. Todo número negativo elevado a expoente par fica positivo. E 4 ao quadrado é 8? Não, né? E nunca será. Por quê? Porque é 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. E agora, professor, eu posso fazer 16 menos 4? Não, senhor. Não pode. O que você tem que fazer? Você tem que fazer primeiro a multiplicação, tá? Você não pode fazer uma subtração, porque em matemática tem regra. Não é bagunça, não é oba-oba. Primeiro, você tem que fazer o quê? Multiplicações e divisões, para depois fazer adição e subtração. Então, eu vou resolver primeiro aqui, ó, essa multiplicação. E essa multiplicação, ela pede uma regra de sinais, né? Aqui é menos, aqui é mais. Então, vai lá. Sinais diferentes fica menos. Sinais diferentes fica... Vamos pôr a canetinha vermelha. Fica menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Agora sim, ó, eu posso fazer 16 menos 12. Eu não podia fazer 16 menos 4, porque ele estava multiplicando. Mas fazer 16 menos 12 eu posso. E vou usar a regra do dinheiro, né? Tudo que é positivo eu tenho e tudo que é negativo estou devendo. Eu tenho 16 reais, eu devo 12 reais. Me sobra 4 reais, tá? Então aqui, ó, nem sobrou o delta. Opa, o que deu de errado aqui? A borrachinha não funcionou. Deixa assim por enquanto, tá? Então, o que aconteceu aqui? Encontramos o delta, tá? O delta. Agora a gente vai para a segunda parte aqui da forma resolutiva do segundo grau, da forma de Bhaskara. A gente vai se encaminhar para encontrar o valor de x, x1 e x2. Por que x1 e x2, prof? Porque x ao quadrado. Então, você tem que ter 2 valores para x, tá? Quando for x a terceira, você vai ter que encontrar 3 e assim por diante. Mas esse ano você vai aprender a encontrar 2 valores, vai ser só x ao quadrado. No ensino médio, você vai trabalhar com outros valores aqui para o expoente de x, mas nesse ano vamos nos concentrar apenas em x ao quadrado.
Muito bem, encontramos o delta é 4. A gente vai para a segunda parte aqui da Bhaskara, que é o x igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, tudo sobre 2a, tá? Então vamos lá. Aqui ficou menos, que é da fórmula, vamos pôr aqui a canetinha vermelha, eu ponho o menos da fórmula. A letra b eu troco por quanto? Menos 4, dentro de parênteses, porque senão fica sinal do lado de sinal, fica brigando os sinais. Não pode ter dois sinais no número, o número tem um sinal só, tá? Então eu ponho no parênteses, todo negativo. Mais ou menos, raiz quadrada, o meu delta vale quanto? Vale 4, divididos por 2, que multiplica o coeficiente a, que é quanto? 1, mais 1, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou eliminar esse parênteses aqui, ó, fazendo uma regra de sinais, certo? Vai lá, sinais iguais fica mais, tiro o 4 do parênteses, mais ou menos, vou extrair a raiz de 4, que é 2. Aqui embaixo já multiplica, ó, no denominador, 2 vezes 1, 2. Tô quase terminando, tô quase encontrando as raízes da função, que é o x1 e x2. Vou primeiro encontrar o x1. Tá? O que significa isso, prof. x1, x2? Você tá vendo que tem esse mais ou menos aqui, ó? Primeiro eu vou fazer com mais e depois eu faço com menos. Por isso que tem x1 e x2. Então vamos lá. Vai ficar mais 4. Primeiro eu faço com mais 2 divididos por 2. Aqui em cima, vocês estão vendo aqui em cima, é regra do dinheiro. Tá? Eu tenho 4 reais, eu tenho 2 reais, eu tenho quanto? Eu tenho... Vamos lá, eu tenho 6 divididos por 2. 6 divididos por 2 dá 3. Agora vou fazer com quem? Vou fazer com menos. Primeiro eu fiz com mais 2, agora vou fazer com menos 2, divididos por 2. Novamente, a regra aqui do dinheiro. Eu tenho 4 reais e eu devo 2 reais. Vai ficar quanto? Né? Tu paga porque é uma pessoa honesta e sobra 2 pilas para vocês ainda, ó. E fica 2 divididos por 2, que vai ficar 1. Muito bem, então você encontrou aqui as raízes da função. Esse valor aqui é o valor do primeiro x, esse aqui é o valor do segundo x, tá? Então aqui, ó, o primeiro, vamos pôr em ordem crescente aqui, então é 1 e 3, tá vendo? Tem que ser coordenada, tem que ser formato o quê? Sempre x e y para pôr no plano cartesiano, para montar o gráfico. Ai, professora, não pode ser assim, ó. 1 e 3, né? É mais fácil? Não, gente, não pode ser assim, tá errado. São 2 pontos, são 2 raízes, e cada raiz é composta por um x e por um y. Então, aqui o que você encontrou? Você encontrou apenas valores de x, ó. Então, tá aqui, ó. O primeiro x é 1 e o terceiro x é 3. Como este gráfico... Tá? Que você encontrou as raízes, a raiz está em cima do eixo x, quanto que vale o y? Ele vale 0, tá? Então é isso que vocês vão colocar aqui agora. Quando o número está, né, em cima do eixo x, o ponto está em cima do eixo x, o y vale, se quiser horrível, vamos ver se sai melhor. O y vale 0, tá vendo? Muito bem, você encontrou as raízes. E na letra D, o que nós vamos encontrar agora, prof? Nós vamos encontrar... Deixa eu ver porque a minha borracha não está apagando. Está apagando mal pra caramba, mas apagou um pouquinho. Vamos voltar para a caneta. Aqui na letra D, nós vamos encontrar as coordenadas do vértice. Prof, o que é um vértice? Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. Vértice é isso aqui, ó. É esse ponto aqui, ó. Deixa eu pegar a canetinha azul. Esse ponto aqui, ó, que é o bumbum da parábola, que vai dividir a parábola aqui, ó, em 2 partes iguais. É um eixo de simetria da parábola, tá? E esse vértice, vamos escrever aqui, ó, o vértice que é o bumbum da parábola, tá? Ele também é um ponto. Né? E todo ponto tem um x e um y. E aqui a gente já consegue ver, ó, qual que é o valor do x, ó, qual que é o valor do x? É 2. E o y? Só seguir aqui o tracejado, ó, quanto que é o y? Menos 1, tá? Então, olhando para o gráfico, você já consegue identificar. Mas aqui no exercício,
tá? Aqui no exercício ele não deu gráfico para você, ele deu apenas quem? Ele deu apenas a função que você transformou numa equação do segundo grau. Então é a partir dessa equação aqui do segundo grau que você vai ter que identificar a coordenada que é o bumbum da parábola. É aquele ponto que vai dividir a parábola em duas partes iguais. Então, se é um ponto, tem que ter o quê? Tem que ter x e tem que ter o y. E tem duas fórmulas para calcular esse x e esse y quando você não tem o gráfico para visualizar. Porque se tem o gráfico, você bate o olho e já sabe. Mas aqui não tem o gráfico. Você vai ter que montar o gráfico, inclusive, tá? Então, você tem que saber essas duas fórmulas aqui, ó, tá? Quais são as fórmulas para encontrar o x do bumbum da parábola, do vértice da parábola? É menos b sobre 2a. Vamos trocar a canetinha. É só trabalhar com os coeficientes, vocês estão vendo só que prático que é? Então vem cá, eu copio o menos da fórmula e a letra B eu troco pelo valor do coeficiente B e ele também é menos 4. Lembra que não pode, um número não pode ter dois sinal, então você coloca dentro de parênteses. Divididos por 2 que multiplica o coeficiente A, que é quanto? É 1. Não vai ficar 21, tá, gente? É 2 vezes 1. Aqui, ó, eu vou deixar só um sinal, então eu faço uma regra de sinal. Sinais iguais, o sinal fica é mais. 4 divididos por 2. E 4 divididos por 2 é metade, é 2. Então, eu encontrei já o x, ok? Agora, eu vou encontrar o y, mesmo processo, tá? Utiliza essa fórmula aqui, ó, que é menos, tá, da fórmula. E aqui tem um parênteses, e é menos 4 vezes A e vezes C. Gente, olha aqui, ó, o que é isso daqui, ó? É o que tá aqui, ó, né? É o delta. Isso que está dentro do parênteses aqui, o que, que é, prof? É o delta. Então, não precisa calcular de novo. Você já sabe o valor do delta. Quanto que é o delta? É 4. Então, já vem aqui e coloca o 4. Olha que fácil, né? Divididos por 4, que multiplica quem? O A. Quanto que vale o nosso A? Coeficiente A. Vale 1. Então, vai lá, ó. Prof, eu tenho que eliminar o parênteses? Pô, elimina o parênteses, mas você sabe que o sinal que está lá dentro é mais. Então, sinais diferentes fica menos. Menos 4 sobre 4, né? 4 divididos por 4 vai ficar menos 1. Olha só. Ah, eu fiz lá em cima, né? Podia ter feito ali embaixo, que vai ficar melhor. Vamos fazer lá embaixo, então. Aqui, ó. Menos 4 divididos por 4. 4 divididos por 4 dá 1. Como é uma divisão, é regra de sinais. Aqui em cima é menos e aqui embaixo é mais. Então, sinais diferentes fica menos. Tá vendo? Encontramos aqui o ponto. Nós sabemos que um ponto ele é composto pelo x e pelo y, tá? Então, aqui o x vai ser quanto? Vai ser 2 e o nosso y vai ser quanto? Menos 1. A gente não vai colocar aqui, né? Porque ele tem um lugar bonitinho dele de colocar, que é lá na letra D, ó. Qual é as coordenadas do vértice, tá? Qual que é a coordenada do vértice aqui, ó? O x vale quanto? O x vale 2 e o y vale menos 1, ok? Muito bem. Bem tranquilinho, né, gente? Bem fácil, só tem que saber quais são aqui as fórmulas, tá? Muito bem. A próxima letra aqui, que é a letra E, ele está perguntando para a gente a concavidade da função. O que é concavidade, gente? Isso aqui é concavidade, é a abertura da parábola. Você pode ter parábolas que têm a concavidade virada para cima, que é essa aberturinha aqui, e tem parábolas que têm a concavidade para baixo, tá? Você pode ter os dois casos. E como que eu vou saber se a abertura é para cima ou se a abertura é para baixo? É o seguinte, tá? Vou fazer aqui para vocês. Quando que nós vamos ter a abertura para cima? Quando, prof? Quando o coeficiente A for o quê? Positivo. Aqui, ó. Coeficiente A for positivo. Eu já sei que a concavidade da função é para cima. E quando a concavidade for para baixo, prof, como é que eu vou saber? O coeficiente A vai ser negativo. Bem fácil, gente. Não é fácil? Muito fácil. Então, a nossa concavidade aqui vai ser o quê? Só olhar o coeficiente A. Qual que é o sinal? É mais. Então, ela vai ser o quê?
para cima, tá? A concavidade é para cima. Tá vendo que fácil, né? E agora falta o quê? Né? O nosso última letra aqui, ó, nosso último requisito, que é represente no gráfico os pontos encontrados e os identifique. Então agora nós vamos fazer o gráfico. Então o que eu vou fazer com vocês aqui, ó? Eu já tenho esse gráfico feito aqui, que vocês geralmente vão fazê-lo na mão. Então eu vou recortar ele daqui, bem, tentar fazer ele certinho, recortado. Opa, não foi certo. Deixa eu fazer melhor. Estou usando aqui, pessoal, o dispositivo do F1 do teclado para fazer isso, tá? Daí eu dou um Ctrl C. Fecho a janelinha aqui, abro aqui da minha tela. Vou em Edit, ponho colar e trago ele aqui para vocês, ó. Tá? Tá aqui o gráfico. Agora eu vou poder reexplicar para vocês, né? Porque nós fomos trabalhando ao mesmo tempo ali que nós estávamos encontrando o que o exercício estava solicitando, eu estava demonstrando para vocês no gráfico. E agora eu vou poder demonstrar novamente, tá? Então vejam só, gente, o que nós temos aqui, ó, tá? O coeficiente A, B e C nós extraímos aqui da equação. Nós pegamos a função quadrática e igualamos ela a zero e transformamos ela numa equação. Daí encontramos o coeficiente A, o B e o C. O coeficiente linear vai ser sempre o coeficiente C, como está aqui, ó. Só deixa eu colocar a caneta para a gente poder trabalhar. Vou pôr em azul marinho. Aqui, ó. Esse daqui é o coeficiente C, tá? E toda vez que esse ponto ele estiver em cima do eixo Y, você já sabe que o x vale 0. E o y aqui vale 3, porque está aqui passando em cima do 3, ó. Então, aqui está o coeficiente linear. Depois, ele perguntou quais eram as raízes. E como é que a gente descobriu a raiz? A gente fez Bhaskara, encontrou x1 e x2, né? Encontramos dois valores para x. Como as raízes são os pontos em que a parábola corta o eixo x, o y sempre vai valer 0, como está aqui, ó. Então, qual que é a primeira raiz? O x vale 1 e o y vale 0. Então, está aqui o ponto, ó. Tá vendo? Vamos fazer aqui, ó. 1 e 0. Qual que é o segundo ponto? O x vale 3 e o y vale 0. Vamos colocar aqui, ó. O x vale 3 e o y vale 0. Tá aqui. Então, isso daqui é o quê? Isso aqui são as raízes, né? Isso aqui são as raízes da função. Muito bem. E esse daqui é o coeficiente linear. Bom? Depois ele pediu o quê? As coordenadas do vértice, né? O vértice é aquele ponto que está lá no bumbum da parábola, né? Tá vendo aqui o ponto, ó? E ele também, ó, ele é formado o quê? Por um x e por um y. E quanto que é o x aqui? Tá vendo no bumbum, ó? 2. E quanto que vale o y? Menos 1. Tá? Então, isso daqui é o quê? Esse daqui é o vértice. O vértice da parábola, da função. A concavidade é aberta para cima, como nós vimos, porque o coeficiente A ele é positivo. E aqui no último requisito, nós tivemos que esboçar o gráfico. Daí você vai fazer o quê para fazer esse gráfico aqui? Você só encontrou esses pontos, certo? Você só achou os pontos aqui, ó. Você vai unir, ó. Você vai pegar o teu lápis, né? E ele sempre vai ter um formato aqui praticamente de um V ou de um U, mais para um U, né? E é isso daqui, gente, tá? Qualquer dúvida que ficar, tá? Vocês escrevam lá nos comentários. A aula de hoje termina aqui e fiquem todos com a proteção de Deus.